Então, Vitor, sem mais delongas, meu irmão, agora é com você. A seara é sua, meu querido. Vamos falar hoje aqui, né? Hoje eu vou falar sobre a questão dos conflitos. Com relação à questão do conflito entre o desejo e a necessidade. Para nós começarmos esse diálogo, é importante então separar uma coisa da outra. Primeiro passo: conflito. Dois corpos querendo ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Esta é a minha definição principal de conflito. Como nós estamos falando de questões que envolvem emocional, né, porque eu estou aqui como psicólogo, nós vamos trabalhar com as questões das emoções e sentimentos. Dois sentimentos querendo ocupar o mesmo lugar no self, que seria a mente ou o espírito imortal, geram um conflito. E este conflito, como todo conflito, gera desgaste. Quando você tem povos brigando por terras, parte dos fundos que eles arrecadam, sejam por impostos ou o que quer que seja, tem que ser direcionado para a guerra, para a solução do conflito. Algumas pessoas têm que ser treinadas no campo do militarismo. Quando nós falamos de questões psicológicas, isso significa que se eu estou em um conflito psíquico, parte da minha energia mental tem que ser direcionada para resolvê-lo. E é por isto que eu tendo a ficar sem energia, baixa libido, ou eu tento compensar isso comendo muito, tenho desânimo. Veja bem, eu não estou aqui falando ainda de depressão ou ansiedade. Eu estou falando daquela sensação de que você dorme e acorda e continua com um certo cansaço. De que você vai fazer as suas coisas durante o dia e parece que tua energia não está 100% já há um tempo. Não é o suficiente ainda para te deixar de cama, mas também já te tira alguma coisa e você sente, olha, eu já fui um pouco mais ativo do que isso. Nós vamos nos adaptando porque pensamos, é porque eu envelheci, é porque eu casei, é porque eu isso, é porque eu aquilo. E nós vamos ter que olhar para isso agora como se fosse um gato energético, né? Aquele fio clandestino colocado na rede elétrica para puxar energia sem pagar. As nossas questões psicológicas, então, vão funcionar como este gato energético. A minha energia, que seria o suficiente que eu tenho para levar o dia, não chega até mim. E aí quando você pega, por exemplo, Deus não dá um fardo mais pesado do que a pessoa pode carregar. É verdade. A questão é que às vezes eu sinto que eu não dou conta de lidar com aquilo, porque eu não tenho a energia que eu deveria ter, e aí Deus não tem nada a ver com isso, porque fui eu que escolhi não resolver a situação consciente, ou eu não escolhi, mas inconscientemente eu não encontrei recursos para resolvê-la, e agora eu fico com ela presa, mal resolvida lá. Um conflito. Eu tenho em mim, portanto, aquilo que eu desejo e eu tenho aquilo que eu necessito. O desejar não necessariamente tem relação com o necessitar. Por isso é o conflito. Se ambos falassem a mesma língua, não seria um conflito, seria um complexo, seria uma compulsão, seria alguma outra coisa. Bom, de onde parte então duas mensagens que são distônicas, ou seja, não são sintônicas, vindas de uma mesma pessoa? Como é que pode dentro de mim ter um desejo que puxa numa direção e ter uma necessidade que puxa na outra, sendo que eu sou apenas um para tomar a decisão de ambas, que na maioria das vezes são antagonistas. Na prática significa, quando eu escolho uma, eu prejudico a outra. Há um exemplo claro de diferença entre desejo e necessidade. O indivíduo tem necessidade afetiva. Ele precisa de carinho porque não teve o suficiente, segundo ele mesmo, dos pais quando era criança. Projeta isso nas relações fora. Então ele vai procurar uma namorada, um namorado, para tentar compensar esta carência, que é uma necessidade. Sem isso, ele não funciona. Ele acha que é feio, ele acha que não serve, ele acha que Deus o abandonou, ele acha que ficou para trás. Aí ele está lá na escola, no começo da sua adolescência, falam para ele, tem uma pessoa ali que está afim de você. Aquilo vem para ele como se fosse uma dose de um remédio. Ele fala, olha, alguém é afim de mim, então quer dizer, eu não sou tão ruim.
A necessidade dele começa a ser movimentada em direção a uma solução. Isso vai gerando novas motivações. Esta é a necessidade dele, afetiva. Aquele relacionamento que ele acreditou que aconteceria, não acontece. Ele se frustra. Na frustração, ele sente o desejo de solucionar aquilo, dependendo do sentimento que aquilo causou nele. Se foi, por exemplo, um sentimento de humilhação, se foi um sentimento de vergonha, de rejeição, de indiferença, isso será determinado por como o indivíduo sentiu. Não é eu de fora que determino o que ele deveria ter sentido ou não. Bom, eu estou clarificado que o desejo do indivíduo agora será norteado pelo sentimento que criou na mente dele a ilusão de uma necessidade. Portanto, nós não percebemos que isso é um desejo, mas ele tem uma necessidade. Qual que é o desejo dele agora? A pessoa que me rejeitou, eu quero que ela se dê mal na vida. Eu quero que a bicicleta dela quebre. Eu quero que ela encontre alguém que faça ela sofrer. Ou ele pode ir para um campo de humilhação, de autoagressão maior ainda. Eu desejo morrer de tanta vergonha. Eu nem quero mais ir na escola porque eu achei que ela estava afim de mim, cheguei nela, tomei um fora na frente de todo mundo. Então eu desejo mudar de escola. Ele não tem necessidade dessa mudança. Ele tem o desejo. Só que este desejo, como os dois não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ele vai funcionar como se eclipsasse a necessidade. Passa a ser, portanto, primordial para ele. Ele não consegue mais prestar atenção nas aulas, ele não consegue mais se relacionar bem com os colegas de sala, ele não consegue mais se relacionar bem consigo mesmo, e isso vai gerando nele um sentimento de tristeza. Aí aparece um indivíduo com possíveis soluções mágicas. Que estas soluções mágicas seriam: eu vou te oferecer droga. E oferece para ele cocaína, oferece para ele maconha, oferece álcool, oferece uma solução rápida. Esta solução rápida traz uma solução rápida, em termos de ausência de sintomas. A angústia que ele sentia desaparece. A tristeza que ele sentia desaparece. E isto começa a trazer para ele um sentimento de que ele precisa mais daquilo. Ele acha que necessita, portanto, de droga. A necessidade dele continua sendo afeto. O desejo dele agora é por droga. E ele começa então uma busca que nós sabemos que muitas pessoas neste momento estão lá na Cracolândia sem mais nada, perderam tudo, estão embaixo de viadutos ou perderam toda a família, estão só com um colchão na sala porque confundiram desejo com necessidade. Não souberam fazer a leitura. Quando eu entendo que a minha necessidade é de afeto, então eu vou buscar ajuda para trabalhá-la. Eu não vou buscar remédio. O remédio, ele é sempre uma função, ele sempre tem a função de nos resolver na hora, para que nós possamos ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com a questão na sua base. Recebe o diagnóstico de câncer, este câncer te causa dor. No final do tratamento, o médico pode te passar remédios à base de morfina, opioides e tudo. A partir dali, você precisa estar concentrado para conseguir se trabalhar. Passou por um surto de pânico, teve uma crise de pânico violenta. O médico te passa um ansiolítico para que você consiga diminuir a ansiedade que o pânico te traz, para que você consiga fazer a terapia, encontrando então o que te causou a ansiedade. O remédio, portanto, seria algo para diminuir o nosso desejo de uma solução rápida. A terapia é aquilo que nos faz compreender a nossa necessidade. E quando eu falo terapia, eu nunca falo só de terapia com o psicólogo. Qualquer terapia.
até fisioterapia. Você que tem uma dor na coluna, quer um remédio para parar a dor na coluna. Este é o teu desejo, que a dor passe. Mas a tua necessidade é que você reveja a sua postura ou que você fortaleça a sua musculatura. Então o que você precisa não é de um analgésico. Você precisa de um personal trainer ou de uma academia ou de um fisioterapeuta. Para que o problema não volte a te perturbar. Qual seria, portanto, uma necessidade voltada para o teu existencialismo? Qual é a tua necessidade hoje para que você possa existir? Porque muitas pessoas estão assim, habitando corpos físicos, mas não existem. As pessoas não a reconhecem. Elas são quase que invisíveis. Aonde está você? Não se manifesta para nada. Às vezes você é só a pessoa que lava a louça, que lava a roupa, que põe o lixo para fora. Não tem mais nenhuma função no mundo. Ninguém te reconhece para nada. Seus familiares não te convidam para nada, não te presenteiam, não te abraçam, não te glorificam em nada das coisas que você faz. Estão apenas focados em não perceber o mundo ao redor, porque você faz com que as coisas funcionem. Tem gente que serve neste momento apenas para ir na empresa, colocar o dedo lá no relógio, carimbar coisas, mandar e-mails, mandar mensagens no WhatsApp, ligar para clientes e volta para casa. E não percebe. Então tem um sentimento assim, para que eu existo? Qual é a minha função neste momento? Este desejo que você tem de uma casa própria é uma necessidade ou é só isto, um desejo? Você saberá o que fazer com isso? Você realmente precisa disso? Ou foi construído que é algo que, olha, o ser humano tem que ter uma casa própria, porque não sei o quê. Então hoje nós vamos ressignificando vários conceitos. Se você busca orientação de economistas, você vai perceber que alguns já dizem que comprar casa não compensa. E eles mostram por A mais B. Você não precisa comprar uma casa, porque o que você vai pagar de juro dá para você investir. Depois que você estiver com 15 anos da casa paga, vai ter que reformar, então é como se fosse mais dinheiro. E está ali, cientificamente, matematicamente, eles estão explicando. Mas o indivíduo tem o desejo, porque isso vai trazer para ele um status que ele precisa. Eu tenho uma casa própria. E você anda pela cidade, você vê várias pessoas que têm a casa própria caindo aos pedaços. Porque agora não tem mais dinheiro para lidar com ela. E tem o carro próprio caindo aos pedaços. Porque compraram quando tinham uma condição, mas não tinham dinheiro para fazer a manutenção e agora estão esperando virar pó para voltarem a andar a pé. E agora estão esperando a parede cair para verem o que vão fazer construir na outra. Porque são investimentos que o indivíduo fez lá atrás por desejo. Ele não tinha aquela necessidade. Tem gente que gosta de viajar. Tem gente que gosta de liberdade, que a necessidade do espírito é estar em contato com outras pessoas. Ela precisa colocar uma mochila nas costas e ir para o Rio de Janeiro, ir para Curitiba, ir para Goiânia, ela precisa ir para Belém do Pará, ela precisa ir para Amsterdã, ela precisa ir para Tailândia, ela precisa andar o mundo. Mas ela fala, eu vou comprar uma casa, porque eu preciso comprar uma casa, depois que meu filho for para a faculdade, depois que eu me aposentar, aí eu vou viajar o mundo. E aí quando tudo isso acontece, tá lá com uma idade que já não permite viajar, porque não fez outros investimentos. Tem medo. Eu tenho medo, os aeroportos hoje são todos grandes, eu tenho medo, eu não sei falar língua local, é muita tecnologia. E se eu entrar num carro e me sequestrarem? Ah, deixa para lá. E não vai viver o que veio. A necessidade era de viajar. O desejo era mostrar para os outros que tinha uma casa própria. E agora está infeliz na casa própria, porque não aguenta mais nem o barulho que os vizinhos fazem. Porque se a necessidade daquela pessoa, daquele espírito, era conhecer outras, o veneno para ela é a rotina. Fica claro? Percepção maior do que é que realmente te importa. Está aí fazendo faculdade porque é um desejo do teu pai. Porque é um desejo da tua família, para cumprir uma tradição. Está aí fazendo palestra espírita, ou rezando missa em igreja, porque é um desejo da tua família.
ou porque é um desejo do teu ego. Olha, se eu fizer 1000 palestras espíritas, eu chegarei lá no nosso lar e serei muito bem recebido. E o que isso significa na prática? Que vantagem você vai ter nisso? De estar em uma função que não é a tua, ocupando um espaço que não é o teu, só de repente pelo desejo de aparecer. Iludindo que, olha, palestrante, eles começam a fazer palestra, aí eles vão recebendo convite para falar em vários lugares, assim, se eu for bom vão me chamar lá no Recife, se eu for bom vão me chamar lá em Aracaju, e aí tá fazendo o quê? Desejo. Puro desejo. Não é uma necessidade sua. Aí tem muito que eu vejo assim, expositor, que fala, uns falam de verdade mesmo, né? Mas sempre tem aqueles que falam da boca para fora, que a pessoa diz assim: a primeira pessoa que tem que escutar a minha palestra sou eu. Aí eu concordo. Eu tenho que ouvir isso aqui. Eu estou falando isso aqui porque é uma necessidade minha ouvir isso aqui. Porque eu provavelmente falei muita besteira. Provavelmente não, com certeza. Ao longo de outras existências ou de outras situações, eu falei muita besteira. Eu desviei pessoas do caminho, então eu tenho a necessidade de reparar isso para comigo. Olha, me dá uma chance de voltar e ir conversando com as pessoas para corrigir os erros que eu cometi. Esta é uma necessidade, mas aí eu posso sim, dentro da atuação desta necessidade, no momento em que ela se satisfaz, o ego aparece e cria um desejo. Tá claro isso? Eu tenho a necessidade de fazer palestras. Começo a fazer palestras. Aí, de repente, me chamam para fazer palestra em Brasília. Depois me chamam para fazer palestra no Rio de Janeiro. Aí, depois de um ano, eu já andei todas as capitais. Aí vem o desejo. Puxa, poderiam me chamar para fazer lá na França, né? Aí uma casa menor me chama, eu falo, não, eu não falo para menos de 50 pessoas. Aí já foi para o outro caminho, aí já virou desejo. Agora eu tenho desejo de ser grande. Eu tenho desejo de ser o principal. Eu tenho desejo de, no momento em que fazem aquelas semanas espíritas e tem a fotinha de todos os expositores, que a minha seja a maior. São desejos. E isso pode se dar com você que é professor, professora, de querer que os alunos prefiram a sua aula. Você que é instrutor de academia, de preferir que todos gostem só do seu método, e as pessoas elas vão se iludindo. E hoje, algo que eu postei no meu Instagram esses dias até, né? Tem gente que compra seguidor. Olha só a percepção do desejo. Qual é a necessidade real de se ter isso? Vamos falar honestamente aqui. Quem é bom aparece. Quem não é, não aparece. Porque a pessoa às vezes ela está ali, numa capital, fazendo de tudo para aparecer. Posta foto com roupa, sem roupa, posta foto resgatando animal, posta foto do trabalho, faz vídeo, um monte de coisa e não consegue aparecer. E aí lá no meio do Rio Grande do Sul, numa cidade de 5 mil habitantes, tem um carinha que faz um negócio com as cabras e aí de repente ele está em todas as redes sociais. 10 milhões de visualizações, o menino que canta e as cabras respondem. Pronto, ele conseguiu aparecer. Então não é essa coisa de que não, é que eu não estou tendo chance. Olha, da noite para o dia qualquer imbecilidade vira meme. Se eu não estou dando conta de chegar onde eu quero em termos de número de seguidores, eu tenho que aceitar que eu não sou tão bom assim. É só isso. E não é para ofender, não é para melindrar. É para aceitar. Se o seu trabalho fosse bom, as pessoas compartilhariam. Qual que é a necessidade da pessoa? Trabalhar. Mas qual que é o desejo dela? Ser referência. Que hoje diga personal influencer. Eu quero ser um influenciador de pessoas. Ora, ninguém estuda para ser influenciador de pessoas neste nível. Você não compra público para ser influenciador de pessoas. Você simplesmente vive a tua vida. E se esta vida for vivida de uma maneira diferente da maioria e de forma que leve a um local onde a maioria não consegue chegar, elas se influenciarão por você e te seguirão. Não é outro caminho.
Aí você vê pessoas que compram seguidores. Você entra na rede social dela, tem 20 mil seguidores. Você, às vezes, conhece ela, é da tua cidade, é da rua, estudou com você, ou coisa do tipo, estudou com o teu irmão. Você sabe que ela não tem tudo aquilo. Você sabe que ela não é tudo aquilo. Aí ela posta alguma coisa na rede social, com 20 mil seguidores, você vai dar uma olhada, 10 pessoas curtiram. Ela tem 20 mil bonecos que ela colocou ali para ficarem aplaudindo ela, pelo desejo de ser grande. E essas pessoas ficam furiosas quando qualquer Zé Mané consegue alcançar números grandes de seguidores porque fez uma embaixadinha com uma pera. Ela não aceita porque ela está se esforçando, mas a questão é, esta não é a tua necessidade, porque se fosse os caminhos teriam sido mais fáceis. Olha onde estamos aqui. Né? Estou aqui fazendo palestra para uma casa espírita que se chama Seara de Jesus. Jesus não tinha rede social. Jesus não escreveu nada. Tudo que sabemos de Jesus foi escrito pelos apóstolos. Jesus não fez esforço nenhum para aparecer e 2000 anos depois ele ainda está aqui. Tem coisas com o nome dele. Está claro a diferença? A diferença é que se hoje eu desencarnasse aqui no auge dos meus 36 anos, não vai ter daqui 2000 anos uma biblioteca com meu nome. Vitor Antenor, não vai ter em lugar nenhum. Eu vou ser obliterado pela história. É muito difícil durar 5 anos. Alguns viram no máximo um viaduto. Maior prefeito que a cidade já teve. Vira um viaduto, assim, ó, um pedaço de ponte de 40 metros. Jesus consegue chegar em todos os cantos do mundo. Se é aceito ou se não é, são outros 500, mas ele chega. Sem ter escrito uma página. Ele simplesmente foi. Então ele é um influenciador de pessoas. Que conseguiu vencer a morte neste sentido. Ele morreu, mas o nome dele e as ideias dele continuam. E todos os dias tem um grupo de pessoas tentando reler tudo que os apóstolos escreveram para ver se encontram alguma coisa que ninguém encontrou ainda. E sempre aparece uma interpretação magnífica. Era a necessidade dele desconstruir o status quo vigente, abalar a superestrutura da sociedade, principalmente no âmbito da religiosidade, reconectar o indivíduo com um Deus amoroso e não com o Deus punitivo ensinado distorcidamente por Moisés, para que as pessoas voltassem a pregar o amor. Esta era a necessidade de Jesus. Então o caminho dele foi. Foi fácil? Foi tranquilo? Não, porque nunca é tranquilo ser crucificado com uma coroa de espinhos na cabeça. Mas foi. Ele não teve que fazer esforço. As pessoas procuravam ele. Você não vê nas passagens. Jesus entrou numa sinagoga e foi falar com um fariseu. Eles iam atrás de Jesus. Jesus fazia o dele. Os caras é que iam atrás dele. Ó, tem um cara ali que fala e a cabra responde. Era isso que eu falei do menino lá. Tá lá no interior do Rio Grande do Sul. Vai a Rede Globo, vai o SBT, vai a CNN, porque aquilo é importante. Quando você é importante, as pessoas vêm até você. Veja quem ouviria falar, quem saberia que existe, fora do âmbito geral, Uberaba e Pedro Leopoldo, se não fosse por Chico Xavier. Ele conseguiu colocar no mapa essas duas cidades que ninguém saberia que existe. Enquanto isso, a pessoa está lá, em Mônaco, né, em Monte Carlo, e depois em Nova York, tentando fazer, olha, eu na Estátua da Liberdade, fazendo bang jump de costas enquanto como um taco. E ninguém liga. Porque não é necessidade de ninguém fazer bang jump de costas comendo um taco na Estátua da Liberdade. É um desejo. E o desejo está movimentando o ser a fazer coisas cada vez mais constrangedoras. Porque precisa um pouco daquele alimento. Quem abre mão das percepções maiores assim do ego e começa a olhar para as percepções do self, tem ego é aquilo que é consciente, aquilo que nós achamos de nós, que foi construído,
que nós acreditamos que é uma verdade absoluta, mas não é. Self é o que eu sou, é a verdade absoluta do que eu sou. Quando eu separo os dois, eu estou dizendo, se você vai em direção ao desejo, que o desejo é do ego, você ignora a necessidade que é do self. E para que você consiga satisfazer a necessidade que é do self, você vai ter que dar conta de falar não para um monte de desejo. É fácil falar, quero construir uma família, quero engravidar, quero ser mãe. Mas é difícil depois lidar com os desejos que vêm. Tanto de questões, de repente, de sexualidade. Há 10 anos que eu estou com meu marido, não aguento mais olhar na cara dele, ele é chato, não faz nada, não me dá uma cantada, e aí eu estou aqui trabalhando com esse cara que fica toda hora me elogiando, o que eu faço? Eu vou, não vou? Vem um conflito. Qual que é a necessidade? Ser mãe, trazer alguém para a Terra e ajudar esse indivíduo a melhorar o planeta, melhorando ele e a si mesma. Mas qual que é o desejo? Eu preciso de alguém que me lembre que de vez em quando eu sou bonita. Mas não tem problema. Se nós conseguíssemos trabalhar os nossos desejos para que eles fossem um pouco mais superficiais e menos assim overdose, nós podemos usufruir um pouco. Eu não estou aqui vindo fazer uma reciclagem de um conceito que já tem que ter, já, graças a Deus está acabando, mas já tinha que ter acabado, acredito. Já pode acabar até mais rápido do que está sendo, que é este conceito de pecado. Se eu estou na carne e a carne me facilita desejos, então eu posso atuar alguns. Tudo bem. Não é o tempo todo a peregrinação. É o momento em que você para tirar uma foto da cachoeira. É o momento em que você para ficar com a tua namorada. É o momento em que você para comer uma comida japonesa que custa R$ 180, mesmo sem você ter dinheiro para aquilo. E você fala, tudo bem, mas hoje eu estou afim. Essas são as escolhas que você faz. Mas você precisa ser consciente das punições que ela pode te trazer. Não adianta depois ficar reclamando que não tem dinheiro. Comer R$ 180 em sushi e depois passar uma semana brigando com a sua esposa ou com o seu marido porque esqueceu a luz do banheiro acesa e vão cortar a luz porque não tem dinheiro para pagar. A maturidade está nisso. Eu vou viver o meu desejo? Eu vou. Então não adianta depois eu ficar com culpa. Eu tenho que ser adulto, adulta suficiente emocionalmente para lidar com as consequências dele. Quer ter um casamento, uma família muito bonita, mas se apaixonou por uma garota mais nova, ou por uma mulher mais velha, ou por uma mulher do seu trabalho, e quer viver aquilo, vá. Divirta-se. Mas depois não fica se lamentando. Foi ela que me seduziu, porque a carne é fraca. Aonde é que eu estava com a cabeça? Você estava com a cabeça exatamente onde você queria, no seu desejo. Essa culpa é que vai gerando o conflito. Porque tem algo dentro de mim que quer seguir um caminho de autoiluminação, tem algo dentro de mim que quer seguir um caminho para o meu crescimento, e tem algo que no meio do caminho quer parar para mergulhar na cachoeira, como eu disse, fala, mas isso atrasa a minha viagem. E a minha pergunta é, que viagem? Qual é o destino? Tem um Waze, tem um Google Maps aí dizendo para você, olha, você tem que chegar a Deus em 7 encarnações? Aonde nós vamos chegar? É toda hora alguém dizendo, não fuma cigarro, senão você vai para o Vale dos Suicidas, porque o que fuma sabendo dos males é um suicida inconsciente. Pelo amor de Deus, pessoa chata. Para que ser chato assim? Vai tirar o cigarro de uma pessoa que, como eu disse lá atrás, projetou esse desejo numa frustração que teve. Você compreende que nós estamos falando de uma pessoa que tem uma carga afetiva negativa ou ausente, precisa daquilo, encontrou um cigarro lá com 12, 13 anos, alguma coisa, porque foi a primeira vez na vida que ela matava a aula para ir fumar cigarro atrás da caixa d'água, então ela se sentia incluída em alguma coisa, ela era chamada para alguma coisa, ela se encontrou afetivamente com um grupo, que era o cigarro que fazia esse grupo se unir, e agora você quer tirar o cigarro da boca dela e vai colocar o que no lugar? Vai ficar fazendo cafuné nela até ela dormir toda noite?
Vai falar para ela que ela é linda? Vai falar para ele que ele é lindo? Vai falar para ele seu pai te ama, sendo que às vezes ele teve um pai que abusava dele sexualmente? Eu não tenho como saber. Mas o nosso conceito fica destruindo e colocando tudo que se refere a desejo como negativo, como se ninguém tivesse desejo. O problema é quem é pego na atuação do desejo. Olha que vergonha, que absurdo, meu Deus, não esperava isso dele. E nós ficamos, ora, mas você esperava o que do outro então? Que fosse você? Eu vou esperar de você que você seja eu? O máximo que você vai conseguir ser é você. É uma coisa imensa de querer aparecer mais do que o outro. Uma manifestação que eu vejo muito clara de desejo é quando alguém desencarna. Morreu, pode ter certeza. Olha, eu converso hoje, por exemplo, com a Carmen, aí depois eu converso com o José Roque. Tá? Olha, José Roque, e eu converso com a Carmen, aí depois, na mesma noite, eu desencarno. E aí vão falar assim, olha, o Vitor morreu ontem. Há uma grande chance de um dos dois falar assim, não acredito, conversei com ele 5 horas. Ah, bom, então por que a pessoa conversou comigo 5 horas eu não poderia desencarnar? Mas qual que é o desejo colocado nisso? Olha, eu fui um dos últimos a vê-lo. Nós estamos falando de uma pessoa que acabou de desencarnar, que a família está desestruturada, que a mãe está chorando, que a esposa está chorando, que os gatos vão ficar sem quem cuide. E a outra pessoa está preocupada em contar para todo mundo que ontem mesmo conversou com a pessoa. Veja como é sutil e ao mesmo tempo impactante a movimentação que o nosso ego nos propõe. Isso vai gerando um monte de conflitos. E este conflito essencial, a base de tudo isso que eu trouxe para trabalhar com vocês hoje, é a angústia. A angústia, a profunda dor de entender que quando nós cumprimos apenas a nossa necessidade, há uma grande chance de sermos anônimos. Porque o que Jesus fez foi grandioso. Mas se você for parar para pensar, e se você exclui reencarnacionismo, e se Jesus tivesse acabado na cruz, a última memória que ele teria era ele lá em cima, com 3 pessoas lá embaixo. Então ele teria morrido com a sensação de que a vida dele não valeu nada. Porque ninguém estava lá no final, só 3. O que dá a sensação deste número de seguidores, que como eu disse, que é uma ideia que se mantém 2000 anos depois, é o reencarnacionismo. Portanto, você pode passar uma vida inteira fazendo o que é a tua necessidade de self, de ser num mundo de espírito imortal. E o reconhecimento só vai vir daqui 500 anos. Nas sementes que você plantou, no filho que você criou, que deu uma ideia legal para o filho dele, que é seu neto, que lá no seu tataraneto é um indivíduo que vai conseguir criar um plástico que não mata tartarugas. E tudo isso é teu. Na Terra, talvez você não tenha o mérito disso. Mas no campo espiritual, sim. O nosso desejo é de colher. Mas a nossa necessidade é semear. Eu não quero plantar a semente para a árvore crescer. Eu quero comprar a árvore pronta. Você olha para o seu quintal e pensa, olha, uma mangueira aqui ficaria maravilhosa. Você quer comprar uma mangueira com 30 anos de idade, quer que ela chegue de helicóptero, que coloquem ela lá. Mas você vai ter que encontrar uma manga, chupar essa manga, plantar a semente dela, torcer para brotar, regar, evitar que teu gato e teu cachorro estrague, ver aquilo crescendo, podar, para depois ficar embaixo daquela sombra, ou ver teus filhos, ou a pessoa que comprou a casa depois de você ficando. E isto é muito doloroso para o ego.
Eu quero estar lá. Alguns ainda ficarão, folgado. Eu que plantei essa mangueira, agora ele está aí embaixo dela, não teve trabalho nenhum. Plantei a mangueira quando ela estava com 2 metros de altura, começando a virar alguma coisa. Eu escorreguei no banheiro e desencarnei. Nem fiquei embaixo dela. Nós vamos pensando então a vida a curto prazo. Eu quero as coisas rápidas. E aí o planejamento maior, que é quero ter uma casa própria, o indivíduo pensa, comprei a casa própria, ela é minha, mas ele se esquece que só daqui 30 anos será dele, então ela não é tua. Você mora na casa do banco e paga aluguel para o banco. Você vai trabalhar com o carro do banco e paga aluguel para o banco. Você tem a sensação de que é seu, mas não é. E o fato disso ainda não ser te impede de ter dinheiro e recursos para outras coisas. E esta leitura a maioria não faz. Traz isso, como eu disse, para a parte emocional. Você acredita que o que você está fazendo para o seu marido é o ideal? Vou cuidar de tudo, o tempo todo, 24 horas, porque aí ele é meu. É uma ilusão. Mas ele está usando uma aliança com o meu nome. Mas nós assinamos lá no cartório. Eu tenho até as fotos, eu com vestido, casando com ele lá na igreja mais bonita de não sei aonde. Isto tudo é do desejo, mas não é a necessidade. Quantas pessoas, né? Quantas mulheres, e eu digo mulher porque o homem não pode, que se pudesse faria também, quantas mulheres ao longo da história não engravidaram para segurar um casamento e não seguraram nada? Quantas? Ou quantos homens não engravidaram uma mulher sem querer, porque assim ela ficaria dependente dele? Pela sensação do desejo de falar, não é meu, eu estou tranquila. Você nunca pode estar tranquila neste sentido. E você deve estar tranquila o tempo todo ao mesmo tempo. Porque não há nada que nós possamos fazer para prever a conduta do outro que não necessariamente tem a ver com a nossa. Na prática significa eu posso ser uma pessoa maravilhosa para você, mas se você é mau caráter, não importa o que eu faça, você me trairá. Então eu fico tranquilo. Se for para você me trair, você trairá. Então eu faço o que é melhor para mim dentro da convivência que eu tenho com você. E isso serve para você no seu emprego. Vou trabalhar 2 horas a mais para o meu chefe ver eu saindo mais tarde. Vou ficar não sei aonde, porque assim eu tenho a certeza que eu não vou ser demitido. Desejo. Eu desejo não ser demitido. Mas qual que é a necessidade, às vezes, para o teu aprendizado? Uma demissão que vai fazer você ficar com raiva, que vai fazer você querer desistir da vida, que vai fazer você ficar desesperada, e isso vai te fazer procurar um curso, e esse curso vai te dar uma nova profissão, e daqui 5 anos você estará ganhando o triplo que ganhava trabalhando menos. É a necessidade do aprendizado. Mas o desejo me faz acreditar que eu vou ficar ali para sempre se eu fizer tudo certinho. E quando isso não acontece, eu surto. Como assim? Eu fiz tudo certinho. Como pode ter dado errado? Eu fiz tudo certinho baseado no meu manual, mas eu preciso entender o manual do outro. Cada ser vivo é um livro escrito de maneira diferente. O que se aplica a você não se aplica ao outro. Como diria Raul Seixas, o que eu como a prato pleno, bem pode ser o seu veneno. Portanto, desconstrua a ideia de que você tem poder de manter as coisas por completo. Seja emprego, seja namorada, seja os filhos. Não, se eu for uma mãe super legal na adolescência, meu filho vai gostar de mim. Esquece isso, porque vai doer muito quando ele falar assim: você não sabe nada, a mãe do meu amigo é mais legal. Então não se iluda com os desejos. Entenda as necessidades da sua construção como ser no mundo. Compreendendo estas necessidades, você trabalhará para se melhorar a médio e longo prazo, porque o desejo é do curto prazo. Curto prazo é a infância, médio prazo, adolescência, longo prazo, idade adulta. Reveja o que é importante para você.
E se é importante para a dita sociedade que inclui você, deixa para lá. Se você não quer ter uma casa, se você não quer ter filho, se você casou e não quer ter filho, se você quer morar com 25 gatos, não se importe com o que os outros dizem. Esta é a tua necessidade. Apenas tenha certeza que você não está morando com 25 gatos com a sensação de que os tirou da rua e eles estão melhores, mas você mora em 20 metros quadrados e eles ficam toda hora se estranhando porque gato é territorialista e odeia estar em locais pequenos. É o teu desejo, mas é a necessidade do gato? É o teu desejo, mas é a necessidade do teu filho? Que ele faça odontologia? Que ele faça balé? É a necessidade dele? É a necessidade da sua esposa que você deseja que ela faça? Compreendendo isso, o conflito, porque não havendo dois corpos querendo ocupar o mesmo lugar no espaço, porque eu entendi que aquele espaço tem que ser ocupado pelo que se apresenta no aqui e agora, o conflito desaparece. E em desaparecendo o conflito, fica a manutenção de um estado melhor que eu vou construindo no dia a dia, porque eu começo a perceber o que é desejo e eu determino, eu vou me entregar a esse desejo? Não, ponto final. Não vou ficar pensando nele. Vou, então eu me entrego e ponto final. Não vou me culpar pelas consequências, porque se eu fui homem, se eu fui mulher para escolher o desejo, eu tenho que ser para lidar com as consequências. Sem reclamar. Agradecendo que o casamento acabou porque eu traí minha esposa. Agradecendo que eu perdi o emprego porque falei que estava doente e meu chefe viu minha foto lá no rancho. Porque é parte do processo de ser adulto fazer as escolhas. E se ninguém descobrir nada e não te trouxer consequências, agradeça também, mas não se esqueça que sempre tem uma próxima vez. Desconstrua, portanto, tudo o que é doutrinário negativo. Você não necessariamente irá para o inferno porque fuma um cigarro. O importante é que você seja uma pessoa melhor. E talvez o cigarro foi a forma que você encontrou para conseguir dar conta da ausência emocional. E o meu convite hoje é para que você medite um pouco nisso tudo. Na próxima vez em que estiver fumando seu cigarro, olhe para ele e pense: isto aqui é remédio para qual dor? E vá tratar a sua dor, para que não precise mais do remédio. Eu agradeço, né, ao Seara de Jesus pela oportunidade, agradeço aí ao William por ficar mexendo no som, pelos comentários deixados aqui.